Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, podeis vos assentar. Lembrando que nesta próxima semana, da segunda ao sábado, nós não teremos missa aqui em Curitiba, por causa do retiro dos padres do Instituto Bom Pastor. Então estaremos fora dos apostolados em retiro, pelo retiro canônico. Então de segunda ao sábado não tem missa em Curitiba do IBP. Então, missa normalmente no próximo domingo. Ninguém pode servir a dois senhores. E de fato, diz Cristo que nós não podemos servir a dois mestres, dois senhores, cujas máximas e cujos serviços são incompatíveis, são opostos. Querer agradar um e ao outro ao mesmo tempo equivale a desagradar os dois ao mesmo tempo. É impossível servir a dois senhores, dois mestres, cujas máximas são opostas, incompatíveis. Deus, de um lado, quer de seus servos um coração puro, dócil, doce, humilde, desapegado dos bens terrenos e conduzido pelas vias da caridade. O mundo possui máximas diametralmente opostas: a busca desordenada pelos prazeres, a luxúria, o ódio, o orgulho, a ambição, e tudo isso, claro, em detrimento do amor de Deus e do amor do próximo. De tal modo, são opostos tais serviços de tais mestres, que uma aliança entre os dois seria uma aliança monstruosa, de tal forma incompatível. É impossível servir a Deus e ao mundo. E também nesse sentido diz Cristo: quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo espalha. Ou se é por Cristo totalmente, ou se é contra Cristo. É impossível, é incompatível unir Cristo, as máximas de Cristo e as máximas do mundo, máximas que o cristão renuncia no batismo. Um homem, tendo seu espírito recolhido na calma da sua razão, um homem verdadeiramente iluminado pela luz da fé, o homem cristão, ele sabe fixar o seu coração nas coisas do alto, nas coisas de Deus, no serviço de Deus. Ele saberá pela luz da fé e da razão observar que dentro dele mesmo e fora de si mesmo, na natureza, tudo quanto existe impele para compreender a justiça, a bondade, a vantagem de servir a Deus, de ser submisso a Deus e a seus mandamentos. Mas claro que o homem, ele é ferido pelo pecado original e muitas vezes levado pela força da concupiscência, atiçada pelas seduções do mundo e pelas sugestões do demônio. Este homem ferido pelo pecado original precisa ser levado à verdade e ao bem do serviço de Deus, muitas vezes por uma meditação constante de todo esse bem que existe no serviço de Deus, que muitas vezes passa pelas vias do sacrifício, e também pela meditação constante do mal que existe no serviço do mundo, que ostenta muitas vezes suas vias através dos muitos prazeres e tentadores prazeres. O serviço de Deus é justo e doce, inclusive nas cruzes e tribulações. Conhecer, amar e servir a Deus é o dever essencial do homem. É nisso que, em resumo, consiste toda a vida e existência do homem: conhecer, amar
e servir a Deus. É a finalidade para a qual o homem foi criado. É para esta finalidade que ele é conservado no seu ser pelo próprio Deus. É para isso que ele foi redimido e santificado por Cristo. Todos os mandamentos de Deus são para que nós possamos conhecer, amar e servir a Deus. E tais mandamentos são conformes aos princípios da razão, fundados sobre a natureza das coisas, compatíveis com elas e feitos para a felicidade da sociedade e dos indivíduos que abraçam de bom grado e com alegria a prática de tais mandamentos. Nesse sentido, disse Cristo no Evangelho: aprendei de mim que o meu jugo é suave, o meu peso é leve, porque tal jugo, tal cruz dos mandamentos, da prática dos mandamentos, nos conduz à leveza, à felicidade, à alegria da nossa vida. Se houver algum sacrifício e dificuldade de colocar os mandamentos em prática, nós temos a graça de Deus que nos é concedida para nos aliviar o peso, o auxiliar a portá-lo com coragem e, sobretudo, alegria. O serviço de Deus é justo e manso, inclusive nas tribulações. O serviço do mundo é injusto e penoso. O mundo tem muitas exigências nos seus serviços, exigências incompatíveis, muitas vezes com a natureza humana. Assim, nós temos a exigência do capricho dos grandes, do orgulho dos vaidosos, a dominação às vezes ilegítima do homem sobre o homem. E será preciso no mundo se conformar às modas mais insensatas, aos costumes mais bizarros, se tornar escravo da opinião do momento. Tudo isso é uma escravidão, é uma servidão que escraviza o homem cada vez mais e o afasta da sua finalidade. Assim, no serviço do mundo, são penosas as sujeições da inteligência e da vontade, que são forçadas a agradar o mundo tirano e ridículo, são forçadas a submeter a leis severas do politicamente correto, de estar aos pés e lisonjear as paixões dos famosos, de ser obrigado a sacrificar a própria honra e mesmo a dignidade pessoal para agradar ao mundo, sob pena de qualquer cancelamento ou de qualquer perseguição. O serviço do mundo é então penoso, muitas vezes ingrato e escraviza. O serviço de Deus é glorioso. Se é nosso dever servir a Deus como nosso único soberano, porque Ele é o nosso Criador, Redentor e Mestre, esse serviço serve também para a nossa glória, para a nossa dignidade, porque Deus é o ser perfeito e, servindo um homem, também se eleva e torna a sua vida mais digna e mais gloriosa. Se neste mundo, se sobre a terra, nós nos acostumamos, nos vemos muito honrados quando estamos na presença de pessoas grandes e importantes nesta terra, quanto mais devemos ser honrados no serviço de Deus, a quem pertencem em absoluto a glória, o poder e a majestade. Assim, nesse serviço, o homem encontra a sua glória, dignidade e elevação. É nesse serviço de Deus que o cristão se aperfeiçoa, se completa. Sua inteligência vai se inspirar na fonte da verdadeira, daquilo que realmente é grande, belo e do bem. A sua alma, ela estará junto do autor da vida, de todo o bem. Ele goza de uma verdadeira liberdade, de uma santa liberdade que visa a prática do bem junto de Deus. Servir a Deus é reinar. Servir a Deus é saber dominar a natureza desordenada, dominar o inferno, dominar o mundo e seus preconceitos. E São Paulo, na epístola de hoje, nos dá os frutos do serviço de Deus
para o homem. O fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a doçura, a temperança, a castidade. Em suma, o serviço de Deus colabora para a elevação do homem. O serviço do mundo é vergonhoso, disse Cristo. Ai do mundo por causa dos escândalos. O mundo está a serviço de Satanás, que é chamado no Evangelho de príncipe deste mundo, e o mundo vive do seu espírito. E como consequência, o reino do mundo é um reino de desordem, de mentira e de vícios. Um homem que consagra as suas faculdades humanas recebidas de Deus no serviço do maligno está buscando cada vez mais a degradação da sua vida, se afastando da sua finalidade. Para chegar a alguma coisa do mundo e no mundo, para ter os favores do mundo, suas honras, seus créditos, como foi no paganismo de outrora, será sempre necessário algum sacrifício humano, seja ele de fato, seja ele moral. Sacrifício de inocentes ou sacrifício da inocência. O mundo e sua religião exige sacrifícios humanos, humilhações que rebaixam o ser humano em troca de seus favores. E São Paulo também lista na epístola de hoje as obras da carne que rebaixam um homem, que sacrificam um homem ao mundo. A desonestidade, a impureza, a luxúria, a idolatria, a magia, as inimizades, as rixas, as rivalidades, as exaltações, as facções, os conflitos, as discórdias, a inveja, o homicídio, a bebedeira, a glutoneria e outras coisas semelhantes. Tudo isso escraviza o homem. O serviço do mundo é vergonhoso. O serviço de Deus, ele é vantajoso tanto para o tempo quanto para a eternidade. Como Deus, ele é o mestre absoluto e o Senhor de todo o ser, de todo o nosso ser, das nossas faculdades humanas como um todo. Deus, ele tem o direito rigoroso de ser amado e servido por nós. E não está obrigado a nos recompensar por isso, nem nesta vida, nem na outra. Já é para uma criatura uma grande honra ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Mas mesmo assim, na sua suma bondade e misericórdia, Deus se preocupa de nossa felicidade sobre a terra, enquanto esperamos a vida eterna. Como diz o Salmo: felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho das tuas mãos, serás feliz e alegre. Teus filhos em torno da tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. Aos que o servem, o Senhor os enche de consolações, os estabelece numa paz verdadeira que ultrapassa qualquer sentimento humano e os faz experimentar desde esta terra as alegrias dos tesouros do céu. Aquelas misérias que são inseparáveis da nossa vida humana, da nossa vida terrena, serão mitigadas com muitas graças concedidas por Deus e os caminhos serão abertos pela divina providência na nossa vida. Sem falar daquela recompensa reservada para o alto, que será sem bornes, infinita, pois essa recompensa será Deus mesmo que se dará a seus eleitos. O serviço do mundo leva à ruína e à ruína mais completa. O serviço do mundo não é somente estéril, vão, mas também é cheio de desgostos, desapontamentos, decepções para a maioria dos infelizes que se abandonam às suas loucuras. O número dos favoritos do mundo é muito pequeno e extremamente restrito,
E mesmo para os favoritos do mundo, mesmo para eles não alcançam nada de duradouro. Os sucessos são frívolos, a glória é passageira e tudo termina com a morte. O poder, a riqueza que o mundo oferece não vale o preço verdadeiro que ele cobra. Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma para sempre? Os prazeres que o mundo oferece, cada vez mais desordenados, só nos levam para o fundo do poço da nossa existência, onde se vê o corpo e a alma destruída pelos vícios. Eis o que o mundo nos dá nesta vida, eis a paga pelos serviços prestados ao mundo. E quanto à eternidade, todo cristão sabe pelo seu catecismo que toda esta glória do mundo, riqueza, poder e prazeres desordenados é um passaporte para a eterna escuridão. Como diz resumidamente o Salmo, a morte do pecador é péssima. Assim, diante desses dois senhores e desses dois serviços, possamos buscar a verdadeira servidão, a servidão que liberta e que nos liberta para a vida eterna, aquela que nos dá bens que não são passageiros, aquela que nos confirma realmente na nossa finalidade e felicidade. Possamos nos convencer da grandeza, da conveniência e de todo o bem que encerra este serviço de Deus, conveniência de andar segundo o Espírito, de servir a Cristo, como diz São Paulo hoje, e de ter crucificado com Cristo o homem carnal com seus vícios e paixões, para poder assim gozar desta liberdade que os filhos de Deus possuem na plena prática do bem. E possamos pedir hoje e sempre ao nosso libertador único, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos proteja da antiga escravidão, do pecado e da morte e nos faça servi-lo como único Senhor da nossa vida. Peço também oração de hoje, aproveitando por este pequeno que veio de longe para receber a sua primeira Eucaristia, que ele que veio de longe para encontrar este que é o libertador das nossas almas, esse que é o Rei Eucarístico, para provar da sua libertação, para se colocar à disposição do seu serviço, possa provar dessas alegrias, deste bem, dessa glória que se encerra no serviço de Deus e, sobretudo, no serviço de Deus presente no Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.